vocês? Hoje a gente está aqui em Mênfis, aquela que foi uma das mais importantes capitais do Egito. Bora conhecer? Mênfis foi uma importante capital do Egito, foi a primeira capital do Egito unificado e infelizmente a gente vai ver hoje nesse vídeo, por conta da história, mas principalmente a partir do período romano, cristão e muçulmano, a Mênfis foi totalmente destruída e hoje só restam essas estruturas, essas colunas e algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, que a gente está indo ver agora, a esfinge de alabastro e também várias estátuas de Ramsés, incluindo o colosso de Ramsés II, enorme, cheio de detalhes, muito legal de se ver. Vamos conhecer. As esfinxes ou esfinges estão espalhadas por todo o Egito e elas geralmente têm a representação do governador da época em seu rosto, enquanto o seu corpo é de um leão, representando essa força, esse poder latente. Esta aqui a gente não sabe quem está representado nela, mas muito provavelmente alguns pensam ser a rainha Hatshepsut, que seria filha de Tutmés I, mãe adotiva de Tutmés III e que muitos consideram também a provável mãe adotiva de Moisés, sim, daquela figura histórica que a gente encontra no Êxodo. Então talvez essa seria a figura, essa seria a esfinx representando o poder de Hatshepsut. Mênfis foi uma importante capital do Egito e mesmo quando ela não era capital, ela sempre foi um importante centro comercial e também centro religioso. A gente já vai falar um pouco sobre a história de Mênfis e como ela se relaciona com todo o Egito. Na verdade, por estranho que pareça, a gente já vai explicar essa questão, mas Mênfis foi tão importante que o nome dessa cidade foi o que inspirou o nome do próprio país, ser Egito. Isso aí é culpa dos gregos, eles que batizaram o país de Egito. E a gente já vai falar dessa história. Mas aqui algumas inscrições, mais estátuas de Ramsés também, e sarcófagos também. Era a base de uma coluna que ficava em um dos templos aqui. Mênfis era cheia de templos. Primeiramente ela foi dedicada ao deus Ptah, e o deus Ptah era o patrono da cidade. Mênfis foi fundada no período das primeiras dinastias, com o rei Menes, também conhecido como Narmer. Quando a gente for lá no Museu do Cairo, vocês vão ver uma paleta onde apresenta o faraó Narmer, que seria conhecido como Menes também, unificando o Egito. E ele seria também aquele que fundaria esta cidade. Então vamos falar um pouco da história aqui da cidade de Mênfis. Aqui atrás, só para vocês saberem, é o colosso de Ramsés II. Isso já é muito posterior na história de Mênfis. Bom, Mênfis teria sido a primeira cidade capital do Império do Egito Unido, mas ainda não era o Antigo Império. E a gente está falando do período dinástico inicial, que seria ali por volta do ano de 3000 a.C., quando o faraó Narmer, também conhecido como Menes, teria unificado o Egito e construído a cidade de Mênfis. Depois dele,
viria a primeira dinastia, a segunda dinastia, e a gente chega no importante faraó Djoser, que é aquele que construiu a primeira pirâmide do Egito, aquela pirâmide escalonada que a gente vai visitar e daí você vai poder ver nos próximos vídeos também. Esse faraó também utilizaria Mênfis como a sua capital e teria elevado o status de Mênfis ao construir um complexo mortuário aqui próximo na região de Saqqara, onde ele construiu o complexo da pirâmide de Djoser. Aí a gente passa mais um tempo, a gente viaja na história, vem o seu sucessor Snéfero e depois vem o faraó Khufu, ou também conhecido como Kelps. E ele tira o complexo mortuário de Saqqara, mas leva para Gizé. Porém, a capital continuou sendo aqui a cidade de Mênfis. A gente não está muito longe de Gizé também. Seu filho, Khafre ou Khephren, e o seu neto, Menkaure ou Miquerinos, continuam ali no complexo de Gizé. Porém, depois deles vem a quinta dinastia e ela vai retornar para o complexo de Saqqara. E é interessante que é nessa quinta dinastia que a adoração aqui em Mênfis acaba se alterando um pouco. Porque o que antes era principalmente lugar de adoração para o deus Ptah, agora começa a dar lugar para a adoração do deus Ra, o deus vinculado ao sol. Bom, depois da fase da quinta dinastia, a gente vai ter uma sucessão de faraós que vão começar a se enfraquecer. E aí na sexta dinastia, com o faraó Pepi II, o império, que é considerado o antigo império do Egito, ele acaba colapsando e aí o Egito se divide novamente. E a gente tem um período bastante turbulento, onde tem bastante bagunça nos registros históricos, então não dá para saber muito bem o que aconteceu nessa época, mas se encontra indícios de que Mênfis ainda era uma cidade muito importante nesse período, conhecido como primeiro período intermediário. Após esse período, a gente vai ver o levantamento de um certo rapaz ali chamado Montuhotep, que ele vai se tornar o próximo faraó a unificar o Egito. Porém agora a cidade capital não é mais Mênfis, passa a ser Tebas ou Thebes. E ele passa a governar o Egito dessa parte, dando origem ao Médio Império do Egito. Bom, temos bastante coisa aí, a troca de capitais, porém, mesmo sendo Tebas a capital principal, Mênfis continua sendo um centro comercial e religioso muito importante. Depois do Médio Império, a gente vai ter um período de turbulência de novo, que vai dar lugar ao domínio dos Hyksos, que muitos estudiosos acreditam ter sido o momento onde José aparece na história do Egito. E os Hyksos tiram a capital de Tebas e levam para o delta do Nilo, bem ao norte, numa cidade chamada de Avares. Bom, depois dos Hyksos vem Amoses I, e ele é um faraó egípcio. Ele acaba com os Hyksos, expulsa eles do território egípcio e assim dá início ao novo império egípcio, unificando as terras. Ele tira a capital de Avares e volta para Tebas. E assim o novo império é marcado pelo governo do Egito sendo em Tebas. Durante todo esse período, inclusive no domínio Hykso, Mênfis manteve o seu status de uma cidade importante, tanto no aspecto comercial quanto no aspecto religioso. Por muito tempo se acreditou que os Hyksos tentaram apagar as marcas culturais dos egípcios, mas na verdade hoje em dia a gente vê que isso não é muito verdade. Tanto não é que os Hyksos eles admiravam tanto a cultura egípcia que eles adotaram tanto os nomes egípcios, quanto a arte, quanto muitos aspectos da cultura egípcia. E portanto Mênfis também manteve certo status durante a dominação Hyksos. Com agora o novo império, Amoses I, Mênfis ganha todo aquele poder que ela já tinha antes e vários templos são construídos aqui para diversas divindades. Nessa época, divindades muito importantes eram Ra, era Hathor, era Isis, Osíris, Tote. E aí, após Amoses I, Tutmés I, Tutmés II com Hatshepsut, Tutmés III, vai um monte de nome aí, vem Amenófis ou Amenhotep III, Amenhotep IV, que é o Akhenaton, que mesmo ele fechando os santuários e os templos para outros deuses e mantendo apenas o
os santuários para o deus Aton. Ele até chega a construir um templo para o deus Aton aqui em Mênfis também. Depois de Akhenaton a gente chega na época de Tutankhamon, o famoso Tutankhamon, e após Tutankhamon a gente vai chegar em Ramsés. E Ramsés ele vai tirar a capital de Tebas, ok? E vai colocar a capital em Pi-Ramsés, que é próximo à cidade de Avares, ou seja, lá no norte, perto do delta do Nilo. Só que isso não impediu ele de prestigiar o status de Mênfis, e por isso a gente encontra muitas estátuas aqui em Mênfis do Ramsés II. Tanto o colosso dele, que você pode ver aqui atrás de mim. Cara, é lindo os detalhes que a gente pode enxergar aqui no colosso. É bem legal mesmo. Mas, enfim, aí depois de Ramsés II, a gente vai começar a entrar numa época assim, alguns anos depois, a gente vai começar a entrar numa época de declínio. E aí a gente vai chegar no terceiro período intermediário do Egito. E a partir daí, o Egito vai ser dominado pelo Império Mitanni, pelo Império Assírio e pelo Império Persa. Mas em todos esses impérios, Mênfis ainda manteve o seu status de um centro comercial e religioso, até que a gente chega no Império Grego. E Mênfis ela era ainda vista com tanta importância que seu nome original, que seria Hutkaptah ou Rikuptah, que significa Casa da Alma de Ptah, ok? Lembrando que quando ela foi fundada, ela era dedicada ao deus Ptah, certo? Foi o que inspirou os gregos a, na sua transliteração desse nome, dar o nome do país inteiro, que ficou Aegyptus, que hoje a gente conhece como Egito. Na língua egípcia, o Egito não chamava Egito. O nome original do Egito era Kemet, que significa terra preta, representando a fertilidade proporcionada pelo Nilo. Quando havia a enchente, depois o Nilo baixava, o solo das margens dele ficavam negros. E provavelmente esse é a origem do nome egípcio do Egito, que era Kemet. Mas quando os gregos chegaram, eles se admiraram tanto com o status de Mênfis, chamada Hutkaptah, ou a Casa da Alma de Ptah, que eles batizaram o país todo com essa transliteração grega desse nome, que ficaria Aegyptus. Além disso, o próprio Alexandre o Grande ele foi coroado como faraó aqui em Mênfis, para você ver. E depois de Alexandre o Grande, a Grécia seria dividida entre seus generais e quem ficaria responsável pelo Egito seria Ptolomeu. Com Ptolomeu II, a famosa Pedra de Roseta seria escrita aqui em Mênfis, que ela também é conhecida como um documento de Mênfis. E através dela a gente poderia decifrar os misteriosos hieróglifos encontrados em todas as construções do Antigo Império. Porém, na época ptolomaica também seria construída a cidade de Alexandria. E Mênfis começaria a perder o seu status para Alexandria, onde seria construída a grande biblioteca de Alexandria, vários templos também. E então, com a vinda do Império Romano, aí sim Alexandria ganhou todo o brilho e Mênfis começou a ser apagada. Ela perderia todo o seu status e seria completamente desprezada com o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, quando o Império Romano assumiu o cristianismo como religião do Império. Aí misturou ali os princípios do Novo Testamento com a religiosidade romana e deu no que deu. Assim, as visitas, peregrinações aos templos de Mênfis perderam a popularidade, e depois dos romanos, dos cristãos, surgiriam os muçulmanos, e aí sim, Mênfis já estaria em ruínas e eles acabariam destruindo o que restou para construir a sua primeira capital muçulmana aqui do Egito. E depois, com a construção de Cairo, Mênfis novamente doaria as pedras de suas construções para a construção da cidade de Cairo. Hoje, Mênfis ela se resume a algumas colunas, artefatos e a um museu dedicado a essa cidade, que representa um extenso período de tempo do glorioso Império Egípcio.